Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou de volta para mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Estamos quase chegando ao final da viagem através das páginas do livro de Gênesis, não através das páginas da Bíblia. Através das páginas da Bíblia falta muito caminho ainda. Mas que joia que você voltou, estou contente com a sua companhia, você que tem participado, você que tem compartilhado, você que tem nos acompanhado desde o comecinho da viagem. Tem sido uma viagem muito legal. Então hoje, vamos lá, ver Gênesis 49, a parte 1, episódio de número 72 do nosso podcast. Nós veremos no episódio de hoje as últimas palavras de Jacó, abençoando seus filhos de forma profética. A bênção de Jacó sobre seus filhos foi um tesouro profético, a ser guardado pelas gerações futuras, e um alicerce sobre o qual muita fé poderia ser construída posteriormente. Já foi chamada por um escritor cristão de o último florescimento da profecia patriarcal e da promessa teocrática. Teocracia significa o governo de Deus, tá? Você que não conhece essa palavra. O ponto central aqui foi certamente a bênção dispensada à tribo real de Judá, e a eminência correspondente sendo dada a José. A bênção de Israel para um, a bênção de Jacó para o outro. Em cada caso, podemos separar, primeiro, a base terrena da bênção na própria tribo, o cumprimento mais próximo disso na história temporal, e terceiro, a importância simbólica apontando para um cumprimento mais remoto. Podemos comparar as muitas cenas de morte da Bíblia com isso, como as últimas palavras de Isaac, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Simeão, Estevão, Paulo, Pedro e as visões apocalípticas de João. Compare especialmente a canção de Moisés e a profecia de Balaão. Parece possível que a bela exclamação "Eu esperei pela tua salvação, ó Senhor", tinha a intenção de formar uma espécie de ponto, separando os grupos de bênçãos. O primeiro grupo tem um caráter messiânico, o segundo, um mais amplo, cosmopolita. No primeiro, Judá, a tribo real, representa a teocracia. No segundo, José, o elo de ligação entre Israel e o Egito, representa o reino de Cristo, tornando-se o reino universal. Daí é o pastor, a pedra de Israel. O todo é uma representação típica de Israel no sentido mais elevado, tá? Leia o capítulo 49, escute a explanação para você entender, você se situar aqui onde nós estamos. Primeiro, ele vem da natureza humana pecaminosa. Segundo, é desenvolvido pela graça de Deus na história humana. Terceiro, está na ordem divina das 12 tribos, na verdade, revelada e na vida. E também instituições religiosas divinamente sancionadas. O ponto essencial na história é o Messias saindo de Judá, da descendência de Judá, o pastor de Israel, a pedra de socorro de José, o Nazireu, o homem provado, o abençoado. O reino de Cristo é a bem-aventurança universal do mundo. Quando Jacó entregou sua bênção aos herdeiros, ele ajeitou os pés na cama, rendeu o espírito e foi reunido ao seu povo. Quando o Israel carnal termina, o Israel espiritual permanece. Quando as promessas de Deus forem cumpridas, então não haverá mais preocupação com a peregrinação terrena.
O versículo 8 ao 12 aí do 49 fala muito sobre a porção de Judá. Judá, tu és aquele a quem teus irmãos louvarão. Esta visão moribunda e as declarações do patriarca moribundo parecem estar em harmonia com todos os arredores nessa parte aí do registro sagrado. O idoso Jacó está morrendo. Ele passou por tais mudanças, tais provações e sucessos. Teve períodos de depressão e de alegria, mas agora sua alma está cheia de êxtase com o que será o futuro de seus filhos. Ele viu como ele viveria em seus filhos. Um homem não deve ser indiferente ao seu nome. Morrer. Alguns são, mas apenas aqueles que não são de natureza intensa. Como um homem que se aproxima do fim da vida, grande importância foi atribuída por seu filho às suas declarações. Em uma ocasião festiva de despedida, Isaac fez uma refeição antes de dar sua bênção a Jacó e Esaú. Jacó reuniu todos seus filhos quando estava morrendo e parece ter recebido uma força sobrenatural para proferir tantas e distintas profecias. Ele conhecia o caráter individual de seus filhos e, portanto, podia prever melhor, quase sem inspiração divina, qual seria o futuro deles. Mas as palavras pronunciadas nas fronteiras da outra terra, ali onde ele estava, pareciam necessariamente inspiradas por Deus. Um homem como Jacó, ele não morreria, se possível, sem tais declarações. Semelhante a um milionário que não pensaria em morrer sem deixar um testamento para os seus herdeiros. Essas palavras não eram mero fruto de um cérebro desordenado ou uma imaginação acelerada, não. Elas eram profecias reais. Jacó não era apenas um patriarca, mas um profeta. Ele fala sobre a influência do Deus de seus pais, em Gênesis 48, 15. E o futuro traz o que ele predisse. Queremos considerar principalmente as declarações a respeito de uma tribo, Judá, uma profecia de poder. Seus inimigos deviam fugir diante dele. Como vencedor, ele impõe as mãos em seus pescoços ali, para que sejam subjugados e, no entanto, vivos. Seus irmãos deveriam reconhecer o seu poder. Ele deve ser como um jovem leão em agilidade e como um velho leão com a força dos anos restantes, a quem ninguém ousará enfurecer. Tudo isso parece ser a glorificação do mero poder físico. O poder espiritual deve ser desejado acima do físico, e nisso nós temos a Cristo. Uma profecia que precede. Jacó parece ter finalmente encontrado aquele por quem ele estava procurando. Ele fala de Judá como alguém a quem seus irmãos louvarão. Disse que isso é uma brincadeira com o nome, né? Judá, no sentido de alguém que é célebre. E o nome de Judá foi aceito posteriormente por toda a nação. Devíamos ter pensado que se o primogênito, Rúben, o mais velho, não tivesse sido colocado em primeiro lugar, José teria sido. O caráter de Judá, porém, era mais nobre em algumas coisas até do que o de José. Ele não se deleitou com as más ações dos irmãos. Jacó pode em sua mente ter culpado José, visto que ele não havia procurado saber se seu pai estava vivo, antes que as circunstâncias da morte o levassem a saber que ele ainda estava vivo. Então Judá estava sempre pronto para se sacrificar, por ser o destinado por seu irmão, para ser destinado por seu irmão. Parece que havia muitas coisas nobres nele. Portanto, podemos compreender em certa medida a precedência que lhe é conferida. Então, é apenas outra forma de vaidade. Quando a precedência é imposta aos homens, é porque seu valor e sua utilidade para os outros são reconhecidos por outros, embora não por eles próprios. Quão notável é que Deus frequentemente seleciona o mais jovem antes do mais velho. Por exemplo, Abel, Jacó, Moisés, Davi, Judá é levado antes de Rúben.
Uma lição, evidentemente, nisso é ensinada a saber que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele não vê como o homem vê e que o curso do sentimento espiritual nem sempre segue a linha de nascimento, né? Então houve uma profecia também de permanência sobre Judá. Essa permanência ela era comparativa em um sentido e real em outro. Judá durou mais do que qualquer uma das tribos, como um poder distinto. E uma vez que Cristo veio daquela tribo, pode-se dizer que ainda é permanente. Quem pensa em Naftali ou Zebulon ou Issacar? Mas Judá é um nome muito familiar. O cetro aqui é o bastão, que como o bastão de um marechal, indica seu direito de liderar. Judá deveria liderar e dar a lei até a chegada de Siló. Teve essa profecia. E ele fez. Siló, evidentemente, aponta para o Messias. Alguns interpretam esta passagem até que Judá venha como que dá o descanso. Outros, até que ele venha quem pertence. Cristo é o único doador de descanso legítimo e somente a ele pertence toda a honra e todo o louvor. Vemos que o objetivo de Deus com respeito aos descendentes de Jacó era fornecer uma raça que deveria manter vivo o conhecimento de Deus no mundo até que o Messias viesse, né? Quando 10 tribos foram separadas por Jeroboão, nós vamos ver bem mais lá na frente, no período da monarquia, tem 2 Jeroboão na Bíblia, tá? Não se esqueça, um foi o nome de um dos reis de Israel, Jeroboão I foi o primeiro rei do Reino do Norte, na era do Reino Dividido. Depois nós vamos aprender sobre isso. Já Jeroboão II, ele reinou em Israel após suceder seu pai, o rei Joás. Além de terem sido reis em Israel, ambos tiveram em comum reinados longos e prósperos, mas moral e espiritualmente decadentes, tá? Então, elas foram levadas cativas pelos assírios, e com aquela nação, ela foi engolida no esquecimento para nunca, provavelmente, ser conhecida novamente. E assim com os judeus, eles não lideram mais, embora ainda retendo muito do que é distinto, eles irão gradualmente, acreditamos, se assimilar com outras nações e, aceitando a Cristo, ser um com os outros cristãos naquele rebanho. Cristo nos une a Deus e aos outros, quebra as paredes divisórias do meio, dá-nos também vida eterna, de modo que quando esta vida falhar, nós sejamos recebidos em moradas eternas e conheceremos uma permanência tão real quanto de Judá, tá? Então nós vamos fazer uma pausa aqui para não ficar muito grande o conteúdo e eu te espero no próximo episódio, Gênesis 49, parte 2. Leia a Bíblia, medite, reflita, estude e aprenda mais sobre Deus. Beleza? Deixo aqui o meu abraço. Te vejo novamente em breve. Tchau, tchau.